Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, em mais um Quantum Cast, hoje conversando sobre arquitetura mental do sucesso. Outro dia eu estava comentando com os amigos como é diferente você ir, por exemplo, num restaurante e você vê que contrataram um arquiteto, uma arquiteta, a decoração é bonita, as coisas combinam, o prato, o garfo, o copo, às vezes o guardanapo, você vai no banheiro e você sente aquela atenção ao detalhe, você diz, alguém parou para pensar e fez as coisas direitinho. E não precisa ser luxuoso, às vezes é uma coisa super simples, mas é um detalhe, você vê que naquele detalhe tem uma diferenciação. Tem um pensador francês que se chamava Voltaire, que falava que Deus está nos detalhes, e é justamente isso. O bruto é muito fácil de fazer, né? A questão é fazer essa lapidada, essa separação. Se você olhar hoje, tem muita gente oferecendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, e aí você tem que dizer, ok, eu preciso fazer uma base, tem que ter, né? Você não vai poder ficar inventando coisa o tempo inteiro, mas então uma base sólida, mas construir em cima dela, então uma visão de engenharia base sólida e uma visão de arquitetura dos detalhes, eu acho que é o que vai fazer a grande diferença. Eu fiz um texto que foi depois para a Zine Venda Mais. Hoje eu quero gravar esse vídeo rápido falando com você sobre isso, sobre 10 transições que te ajudam a fazer essa jornada progressiva em relação a construir e ter uma postura proativa. Eu gosto da ideia do construir, né? Essa arquitetura mental do sucesso é uma jornada proativa, porque senão a gente meio que perde controle do nosso próprio crescimento. E ao perder controle do nosso crescimento, a gente está terceirizando uma responsabilidade que é imensa e depois a gente vai viver com a frustração de não ter conseguido trabalhar e desenvolver todo o nosso potencial. Tem uma escritora americana que dá aula em Harvard que fala que o maior fracasso, a maior sensação de frustração que a gente tem é essa sensação de ter uma habilidade que não está sendo usada, né? Então você já deve ter visto falar, a Brené Brown, ela fala, né, sobre você se abrir e falar sobre possíveis erros que você tem, se mostrar frágil em alguns momentos e ser transparente e mais humano. E eu gosto muito desse pensamento dela de dizer que uma das maiores frustrações que a gente tem é ter uma habilidade e não trabalhar. Ela fica lá presa, ela fica lá o tempo inteiro e você vive com aquela sensação de que, eu podia, né, fazer mais. É quase como aquela, né, tem uma analogia de uma águia sendo, né, criada junto com as galinhas, ela olha em volta tudo da galinha, as galinhas não voam, a águia não voa junto também, porque acho que ninguém voa, mas ela não percebe que ela é águia, né? E se você é águia e nasceu para voar, então você vai ter uma frustração muito grande ao não voar, e voar bem alto, tá? Que não é para voar baixo, não. Então, 10 transições para a gente falar rapidinho. Eu fiz uma lista aqui e queria falar com você sobre isso. A primeira coisa é da fundação frágil para uma base sólida. Quando a gente fala de fragilidade, tá? A fragilidade faz parte do ser humano. A forma como a gente é criado, se você estudar psicologia, você vai ver que a gente vai desenvolvendo algumas coisas que são partes nossas. E a transformação para adulto, de verdade, é você lidar corretamente, de maneira proativa e positiva com essas fragilidades. Quando você vai estudar, por exemplo, técnicas de venda, e você vai ver que tem muita gente falando sobre isso, técnica, faça isso, faça aquilo, né? Do tipo, então mande, né? E já dá um texto pronto do que tem que fazer. Eu fico olhando e dizendo, eu estou há muitos anos trabalhando nessa área e eu sei que não existe técnica boa que resista a uma má atitude. Então, a pessoa que está derrotista, que ela está pessimista, que ela está com pensamento negativo, você pode ensinar a melhor técnica do mundo. Ela vai fazer, mas vai fazer pensando mentalmente, não vai dar certo, vai dar errado. Se qualquer coisinha diferente acontecer, ela já justifica dizendo, tá vendo, eu falei que ia dar. Ela não tem resiliência, daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Ela não tem criatividade, ela não tem persistência. Por quê? Porque a base está frágil. Então, uma das primeiras coisas que eu falaria para você é, se você sente que a tua base emocional está frágil, não fique tentando mascarar isso. Trabalhe isso, uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Quando você tem essa base emocional forte, a técnica em cima, a habilidade em cima também fica fortalecida. Senão, não adianta você
está fazendo algumas coisas que são super boas, mas a base embaixo não está dando sustentação e em algum momento isso vai ruir e não vai te deixar ir tão alto. Então, lembre que, antes de mais nada, teu emocional é super importante. Cuide de você. Cuide da tua saúde emocional, da tua saúde psicológica, certo? Tipo, essa parte mental é fundamental. Ela estando sólida, você constrói em cima, ok? Segunda coisa que eu queria falar com você, uma segunda transição que está ligado com isso, que é de rachadura para resiliência. Então, resiliência, para mim, é a palavra do ano. Se você olhar o que está acontecendo na política, na economia, na vida das pessoas, do tipo, a gente precisa de resiliência. Resiliência é a capacidade, ela vem da física, a palavra vem da física, de um corpo absorver um impacto, uma força, uma energia e não perder o seu formato original, ou, se perder, ele volta ao que era. Então, por exemplo, uma esponja, eu aperto a esponja na minha mão, ela está pressionada, ela se comprime, eu abro a minha mão, a esponja volta. Isso é um tipo de resiliência. Quando você traz resiliência para a questão emocional, psicológica, a resiliência é muito interessante porque ela não é uma atitude normal. A resiliência por si só não tem um superpoder. A persistência tem um superpoder. A criatividade tem um superpoder. A iniciativa, a proatividade tem um superpoder. A resiliência não tem. Ela precisa das outras. Mas a resiliência é uma excelente gerente. Ela é uma excelente coordenadora, diretora. Ela fica dando... Então, a resiliência tem a ver com um objetivo que eu quero alcançar e eu não estou conseguindo alcançar esse objetivo. É a resiliência que vem dizer, persistência, vem cá, preciso de você agora. Criatividade, vem cá, eu preciso de você agora. É a resiliência que fica coordenando isso. É aquele filme Divertidamente, né, que tem lá os personagens dentro da menina, certo? A resiliência é a que fica coordenando tudo, dizendo agora você, agora você, agora você. Quando você vai, por exemplo, velejar, se você está a favor do vento, você abre a vela e o vento te leva. A questão é quando o vento está contra. Quando o vento está contra, você não consegue ir direto contra o vento. O teu barco vai ficar parado. Inclusive tem um termo que chama panejando. A vela fica tremendo assim, você não vai para lugar nenhum, porque o vento tá contra e a vela não consegue fazer nada. O que você tem que fazer aí? Pegar e fazer um ângulo e ir costurando. Então você vai fazendo um zigue-zague. A resiliência nos ajuda a fazer esse zigue-zague da vida. Quando eu quero ir para um objetivo, aquele objetivo está ali na minha frente, eu planejo uma linha reta, que é a mais fácil, muitas vezes na vida não vou conseguir fazer essa linha reta. Vai acontecer alguma coisa, vai ter um obstáculo. Eu vou ter que começar a fazer o zigue-zague, a dar a volta. É aí que aparece a resiliência. Então, quando você entende isso, tem uma frase que eu gosto muito, que é: o obstáculo é o caminho. Então, a questão é como eu lido com esse obstáculo, como eu supero esse obstáculo, como eu cresço para fazer com que esse obstáculo seja menor do que eu. Mas eu não desisto por causa disso. Então, eu tenho que, certo, fazer essa transição, entender a resiliência como um superpoder. E quando eu trabalho a resiliência, lembre, eu trabalho todas as minhas... A resiliência traz junto todas as outras atitudes. Pense nisso, porque às vezes a gente fala, tô com pouca persistência, eu tô com pouca criatividade, eu tô com pouca iniciativa. Na verdade, o que está faltando é resiliência, a resiliência que não está conectando. Quando você consegue conectar, isso te fortalece. E lembre, a resiliência precisa de uma meta, precisa de um objetivo, tá? Ela precisa de um foco. É por isso que é importante você trabalhar com metas. Terceira transição que eu queria que você pensasse é de coisa barata para material de valor. Então, certo? Você já deve ter ido num lugar onde você viu, meu Deus do céu, o acabamento é ruim, o fio elétrico é ruim, a tomada é ruim, a luz é ruim, tipo, é aquela coisa pobre, sabe aquela coisa pobre? E não tem problema. Tipo, quando eu comecei a Quantum, eu devia ter tirado uma foto. Era uma sala gigante, com nada, zero, nada. Uma luz ligada, eu deixava as luzes desligadas porque eu não queria ficar pagando a conta da luz, eu não tinha dinheiro para fazer isso, então eu só deixava a última luz ligada e a minha mesa estava do lado da janela porque ela tinha luz e eu não precisava ficar com tanta luz ligada e economizava dinheiro. Era só eu, era uma coisa gigante, mas eu já tinha uma visão de que aquilo um dia ia estar... E foi muito legal depois de crescer e ver todos os biombos. Mas no começo, quando eu estava sozinho, tá? Eu ia economizar tudo que desse. E é normal isso, tá? A gente quer economizar. O problema é quando a gente começa a fazer coisa ruim, comprar coisa ruim, conviver com coisa ruim e começa a limitar. Quando a gente está vendendo valor. Se você está me acompanhando, você sabe que a gente defende venda premium. Venda premium, de novo, não é luxo, é diferenciação, é uma proposta diferenciada. E o que não pode acontecer é você, vendedor ou vendedora, ser percebido como commodity. Você tem que ser percebido como premium.
Tá? A gente fala muito, tem produto premium, serviço premium, tá igual a todo, né, tá concorrente, etc. O problema é quando o ser humano, você, vira commodity. Aí o cliente não te diferencia da concorrência. Tá? Quando você constrói valor, não existe como você construir valor num processo de venda sem uma venda consultiva aprofundada. Sem você fazer de verdade o trabalho de se aprofundar, e isso é levantamento de oportunidades. Falar de verdade, fazer muita pergunta, ouvir muito, questionar, certo? Então, quando você vai estudar spin selling, venda desafiadora, todas as técnicas mais avançadas, você está construindo valor. E o que você tem que entender é que você está construindo valor para o cliente. Você está construindo sucesso para o cliente. Qual é a definição de sucesso do cliente? Por que ele está comprando de você e não dos concorrentes além do preço? Por que você, como vendedor ou vendedora, é diferente dos seus concorrentes? Eu faço isso o tempo inteiro. Eu tenho feito um exercício muito legal que você pode parar para fazer também. Pare para pensar o seguinte: eu tenho o calendário do mês, tá? Então, cada quadradinho naquele calendário é um dia do mês. Eu vou pegar os dias úteis, então, e eu vou separar aqueles dias úteis nas horas do mês. Então, tem lá 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã. Eu vou marcar com uma caneta, um pincel atômico, alguma coisa colorida, o momento onde eu estive com o cliente ou com a cliente. Eu vou lá e pinto, tá? Então, aquela hora está pintada com a minha cor. Eu olho o mês, quantas caixinhas tem que estão em branco? 1 milhão! Certo? Porque a minha é só aquela pequenininha, aquela 1 hora daquele dia específico. Todas as outras estão em branco. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos pintar com uma outra cor, onde os nossos concorrentes provavelmente visitaram, abordaram o nosso cliente. E eu começo a pintar, né? Eu não sei exatamente quando que eu fui, às vezes eu sei, ele me conta, às vezes, né, mais ou menos mas eu digo mais ou menos, deve ter uns 7 ou 8 às vezes, né? Eu faço esse exercício muito com gente de diversas áreas, então depende da área. Mas o que acaba acontecendo é que o mapa, certo? Essa agenda acaba pintado com muito mais cores da concorrência do que nós, mas muito mais. E mais ainda espaço em branco. Então o cliente de verdade não está o tempo inteiro pensando na gente. Tá? Eu tenho que estar o tempo inteiro dizendo como que eu estou presente, como que eu agrego valor, como que eu construo isso. Então, quando a conversa vai muito para preço, e é normal que isso aconteça, eu tenho que fazer o contraponto e fazer permanentemente a transição de dizer volta como eu construo valor. E o valor se constrói diferenciando e aprofundando o teu relacionamento com o cliente para que ele entenda que você é o parceiro ideal para que ele ou ela tenha sucesso, ok? Quarta coisa que eu queria falar com você é sobre uma outra transição que eu vejo super importante em vendas e que tem a ver até com o perfil DISC. Se você pegar perfil psicológico e teste e fizer DISC, você vai ver que vendedores e vendedoras de alta performance têm uma personalidade que tende ao improviso, tá? Isso é muitas vezes uma característica muito positiva, é o que dá iniciativa, certo? Do que tipo proatividade, a resiliência, essa, né, jogo de cintura, vamos lá, precisa isso em vendas. O problema é quando isso começa a afetar a questão do planejamento. E aí, então, o improviso permanente acaba sendo um inimigo da alta performance, porque quando você tem poucos contatos, então, no começo da tua carreira, você tem poucos clientes, não tem uma carteira, você está prospectando muito, está tentando fechar negócio, você consegue improvisar alguma coisa. A questão é que se eu não faço uma transição no amadurecimento da minha carreira, eu fico preso no modelo, que era um modelo anterior muito bom, só que agora já não se sustenta. É fácil de você pensar. Pare para pensar, por exemplo, numa loja que está aberta e que recebe lá 4, 5 clientes por dia. É uma coisa. Começa a receber 100, 120, 150 clientes por dia, já é outra coisa. Se eu tenho um site fazendo vendas online e eu começo a receber 2 ou 3 pedidos por dia, tá tranquilíssimo, certo? Eu me lembro na Venda Mais, quando a gente começou a loja online, era eu que ia no correio levar a caixa, porque aí os correios distribuíam para o Brasil os pedidos que tinham chegado. Então, aí quando chegou lá que tinha 100 pedidos por dia, você diz, epa, espera aí, não. Aí, né, você tem que montar um departamento, você terceiriza, você faz um monte de coisa. Mas essa questão do improviso ao planejamento, tem que entender que o planejamento é que permite que você consiga manter a alta performance lá em cima em quantidade. Sem planejamento, eu consigo ser bom, só que com pouco. E eu estou o tempo inteiro limitando o meu crescimento. Mas o mais importante do planejamento é você pensar antes no que vai acontecer. Pare para pensar que quando eu estou planejando, estou visualizando alguma coisa acontecendo.
É isso que eu estou fazendo. E depois eu vou acompanhar. O planejamento permite acompanhar. Eu estou andando na direção certa, eu estou andando na velocidade certa, está acontecendo o que eu tinha esperado que acontecesse, eu posso melhorar, eu posso corrigir alguma coisa. Esse trabalho todo é o planejamento que permite fazer. Então, não perca a capacidade de improviso, que eu acho que ela é fantástica, ela é inerente ao vendedor e à vendedora de alta performance, a gente nasceu com ela, é um grande diferencial nosso, inclusive porque, de novo, é aquilo que a gente estava falando, de que a vida vai nos fazer zigue-zague. O improviso é fantástico nessa hora, mas ele não pode levar a minha vida. O que leva a minha vida é o planejamento. Tem que ser quase como se fosse 80-20. No começo da minha vida é 80% de improviso e talvez uns 20% de planejamento. Quando eu vou evoluindo e vou ficando mais profissional, amadurecendo, uma carteira maior de clientes, maiores resultados, faturamento maior, responsabilidades maiores, quer dizer, muito mais coisa para fazer, eu tenho que inverter completamente. E eu vou para um 80% de planejamento e talvez um 20% de improviso, tá bom? Mas faça essa transição, vai te ajudar muito. E lembre, o principal do planejamento é, eu tenho uma atitude proativa em relação à minha vida. A pessoa que está improvisando está reagindo à vida. Parei para pensar, o improviso tem que ser reativo. Fantástico, é bom ter, mas eu quero uma atitude proativa em relação a direcionar a minha vida. É o planejamento que faz isso. Quinta transição que eu queria que você pensasse hoje, que eu chamei da falta de manutenção para uma gestão baseada em indicadores, que está muito ligado ao planejamento. Tem gente que vai descobrir se vai bater a meta no final do mês. E aí já está muito atrasado. O Marcelo, meu sócio na Venda Mais, chama isso de a curva do desespero. A pessoa chega lá no dia 25, 26, vê que não vai bater a meta, começa a dar desconto, começa a ligar para cliente que está parado, começa a dizer me ajuda, sabe aquelas coisas. Eu acho super triste quando o vendedor fala assim, me ajuda, né? Então, claramente porque está, né, quase que na curva do desespero lá na ponta. Então, o que eu quero começar a fazer? Eu quero começar a acompanhar mais próximo os meus resultados. Se você, em algum momento, se inscrever, por exemplo, para fazer uma maratona, não precisa, obviamente, fazer, mas você vai entender a analogia, você vai ver que vai ter um treino que todos os dias você sabe o que fazer. Um técnico que está te preparando para uma maratona não vai dizer, vai aí, corre aí o que você tiver a fim de fazer, vai dar umas voltas aí, depois me contar, hoje está se sentindo bem, corre mais. Hoje não está sentindo, não, então corre. Não é assim. Está lá, estruturado, tem um calendário, está desenhado, está tudo bonitinho. Quando você vai fazer uma campanha séria, é isso. Tá? E aí eu começo a acompanhar se está acontecendo ou não. O que o acompanhamento permite que eu faça? O que eu chamo de ajuste fino, sintonia fina. Tá? Imagina que você pega o carro e se está em uma cidade, está indo para outra. Tá? Então, e vamos dizer que são 100 quilômetros, só que você está sem mapa. E tem vários momentos onde a estrada vai para a esquerda, para a direita, e às vezes tem sinalização e às vezes não tem. Você sabe que algumas estradas no Brasil, se você não conhece muito bem, é fácil de se perder. Quando que você vai tentar fazer um ajuste de rota? Pare para pensar nisso. É rápido, é lento? Porque tem gente que diz, não vou parar para perguntar porque isso aí vai atrasar a viagem. Eu digo, sabe o que vai atrasar a viagem? Você está indo para o lado errado. Isso que vai adiantar. O cara diz, eu não tenho certeza se eu estou indo para o lugar certo, mas vou acelerar, que é para ganhar tempo. Vai acelerar para onde, campeão? Você está indo para o lado errado. Você acelera quando você tem certeza para onde você está indo, senão você não acelera, ao contrário, certo? Você para e dá meia volta. Mas a questão de você ir acompanhando indicadores e dizer, isso aqui está acontecendo, a minha semana foi como eu queria, hoje foi como eu queria, né? Então você começa a trabalhar com um foco em um espaço de tempo mais curto. Não deixa estourar o problema, porque quando estoura está atrasado, já foi. Você não pode mais ser lento. A agilidade de resposta hoje é muito importante, mas note que essa agilidade de resposta tem que ser uma agilidade inteligente. Ela não pode ser uma coisa irracional, impulsiva. Ela tem que estar baseada em alguma coisa. Então, quando eu vou acompanhando passo a passo, eu começo a entender se realmente está acontecendo o que eu queria ou não. E eu consigo ajustar mais rapidamente. Pare para pensar nisso e faça com que o que a gente chamou de manutenção, que é a avaliação periódica, funcione. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a reunião com você mesmo. Sempre que você pegar um campeão, uma campeã de vendas, você vai ver que é muito comum eles terem um momento com si mesmos para revisar como foi a semana, e é muito comum ter uma reunião com si mesmo para revisar como vai ser a semana. Note de novo a postura proativa. Como vai ser minha semana, o que eu vou fazer nessa semana. Sexta coisa que eu queria falar com você é da estagnação para evolução constante, mas aqui tem a ver com energia. Você sente claramente quando uma pessoa está energizada e claramente quando uma pessoa está desenergizada. Então, isso é um dos grandes diferenciais que tem. Pare para pensar. Se você foi
qualquer lugar onde a pessoa pelo menos estava animada, já dá uma animação em você também, uma energia. Note que eu não tenho como estar animado se eu estou mal, tá? Então, de novo, conectando lá no começo a questão de, né, fortaleza emocional, de cuidar de você mesmo, de entender a resiliência. Para quê? Para você poder brilhar nos momentos onde precisa, para você poder estar bem sem estar colocando uma máscara. Tem um programa, na verdade, uma propaganda aqui nos Estados Unidos que estava muito forte me marcou muito, porque era uma mulher que estava, né, com depressão e ela tinha uma máscara que ela estava, né, num palito e ela colocava na frente da cara dela, que era a cara dela, só que com um sorriso. Então, a máscara, aquela, né, que ela estava colocando, ela colocava, e ela colocava, quando ela ia falar com as pessoas, ela colocava aquela, e aparecia ela sorrindo, e ninguém notava que no fundo ela estava deprimida, porque quando ela tirava, aparecia ela de verdade. Isso é uma coisa que é muito dolorida, é muito pesada de você viver com ela, certo? Então, essa energia, esse brilho no olho, o que eu vou usar uma palavra que é de tesão, né? Esse tesão aparece quando você confia no que você vende, no teu produto, quando você tem clientes satisfeitos, quando você está trabalhando num ambiente, né, que é propício e não tóxico, certo? Tipo, tem uma série de coisas e às vezes a gente vai se acomodando com algumas coisas na vida e vai aceitando por um período de tempo, só que daqui a pouco aquela carga começa a ficar pesada. Eu te diria, tome uma postura proativa. E tem um livro que se chama Conversas Difíceis, que eu acho que todo mundo deveria ler, que é justamente sobre isso. Às vezes o que está faltando é a gente ter uma conversa difícil, e essa conversa difícil vai ajudar você a fazer essa conexão, uma reconexão com você mesmo. Sabe quando você meio que se perdeu de você mesmo? E você está se olhando e dizendo, cara, eu nem sei mais quem eu sou, eu nem sei mais onde eu estou, não sei mais o que estou fazendo, quem que é essa pessoa, sabe? Tipo, você sabe que não é você. Então você está incomodado com essa postura, ela realmente é uma postura incômoda e é uma lembrança constante de que você deveria voltar, certo? Voltar, porque a resiliência tem um problema. A resiliência, ela vai te aguentando, às vezes, numa situação que talvez não seja a melhor possível, certo? Então, aqui é o momento de você dizer, espera aí, será que não é o momento de fazer alguma coisa? E muitas vezes é. E não precisa ser feito de maneira destrutiva, que é outra coisa que a gente acha que tem sempre tudo 0,80, né? Preto ou branco, né? Do tipo 0, 100, 1, né? Não! Eu posso fazer isso de maneira inteligente e gradual, mas, de novo, eu tomo controle da minha vida, eu direciono. Por quê? Porque eu quero reconectar com a minha energia. E a energia é uma coisa, eu chamo ela de energia vital. Na verdade, ela vem de dentro, assim, certo? É energia de vida. Vital é de vida, tá? Então, quando eu começo a sentir que eu estou perdendo essa energia, pode ter certeza absoluta que ela, em vendas, ela transparece para todo mundo. Então, trabalhe isso, que é super importante. E, às vezes, por exemplo, né, estudar vai te trazer essa energia, né? Se matricular num curso novo, aprender uma coisa nova, conviver com pessoas, né? Tipo, sei lá, viaje para um lugar diferente, compre um livro diferente, sabe? Faça alguma coisa diferente, mas saia daquela rotina, saia da mesmice e reconecte com a tua energia vital. Agora, o sétimo ponto, eu falo muito sobre ele, e basicamente é porque a gente está aqui hoje, que é o conceito do Kaizen, que é de você ir de inacabado para procurar o tempo inteiro algo que possa melhorar. A gente, por definição, eu acho que nós somos desenhados por um ser superior para não sermos perfeitos. A nossa jornada é em busca disso, tá? E não deveria ser uma coisa frustrante, pelo contrário, é quase como se fosse um jogo divertido de dizer onde que eu posso melhorar, tá? A palavra que eu uso nessas horas é Kaizen, certo? Kai é melhoria e Zen é uma coisa boa, tá? Então, e na verdade é mudança, né? Kai no puro é mudança. Então você está colocando como se a mudança fosse uma coisa boa, uma construção. Tem um curso novo, por exemplo, que eu criei que se chama Venda Mais com ChatGPT. Tem tudo a ver com o conceito de Kaizen, tá? Então, se você olhar o Kaizen hoje como filosofia, você vai ver que estamos procurando formas de fazer algo melhor. Pode ser uma coisa externa, como uma ferramenta, como o ChatGPT, mas se eu, como ser humano, não melhoro no processo também, a própria ferramenta não me ajuda. Você, como ser humano, direciona a ferramenta. Então, por exemplo, quando você vai usar qualquer forma de tecnologia, e o ChatGPT hoje é uma das ferramentas disponíveis, né? A versão gratuita é extremamente poderosa, e você pode fazer coisas de prospecção, de negociação, de levantamento de oportunidades, de fechamento, de pós-não venda, de pós-venda, de sessões de coaching. A gente tem sessões de coaching que a gente faz sessões de simulação de vendas. Tudo isso é um processo de melhoria. Mas note como a própria tecnologia
depende de uma mudança minha de atitude, porque senão eu bloqueio contra a tecnologia, eu fico brigando com a tecnologia, eu critico a tecnologia, eu fico falando, era bom, era no meu tempo. Que tempo, campeão? Teu tempo é aqui, é agora. E se tem ferramenta para usar, pare para pensar se você fosse no mecânico, se você fosse no médico, se você fosse no dentista e ele estivesse usando coisa de 30 anos atrás. O que você ia pensar dessa pessoa? Por que a gente acha que em vendas pode mudar? A gente evolui também, certo? Então essa transição é super importante e hoje está super fácil de fazer. De muros para pontes é minha oitava transição e aqui tem a ver muito com você manter o teu network, a tua rede de relacionamentos alimentada, oxigenada. Muitas pessoas pensam em rede de relacionamentos e network como uma coisa de extrair, tá? Então eu tenho uma rede e eu acho que você vai ter resultados muito melhores se você puder pensar em contribuir, tá? Em você fazer com que mais pessoas se beneficiem. Isso sempre volta para você, o universo sempre te traz de volta coisas boas quando você ajuda os outros. Às vezes não vem de maneira direta, às vezes não vem naquele momento exato, tem um delay, mas sempre vem. Tá? E outra coisa é que, com o passar do tempo, a gente às vezes fica com uma rede de relacionamentos meio estagnada. A gente tem aquele grupo de pessoas, a família, alguns amigos, e a gente não abre pontes novas. Porque quando você conecta com pessoas novas, você, na verdade, está criando pontes. Tá? Em vez de muros. Quando a gente está estagnado nos relacionamentos, e é sempre a mesma coisa, na verdade eu fui construindo um muro. Eu estou muito seguro ali, aquilo ali eu estou tranquilo, é bom ter, mas ao mesmo tempo eu não tenho a ponte que me conecta com algo novo. Então quando você vai fazer um hobby novo, um esporte novo, viajar para um lugar novo, fazer um curso novo, vai visitar uma feira, mas não vai para vender nem para comprar, vai só para conectar, tipo, né? Com que inteligente será que eu posso ter uma conversa? Que às vezes a gente sente isso, né? Falta de ter uma conversa inteligente com alguém. Que bom, que gostoso que é quando pode ter, né? Eu acho que isso é uma das melhores coisas que você pode fazer na vida. Sempre que você vê estudos de pessoas mais velhas que são felizes, você vai ver que a rede de relacionamentos é uma das coisas mais importantes. Saúde e rede de relacionamento. Então você tem que ir se cuidando, não só fisicamente, mas cuidando dos teus relacionamentos também. Então cuide disso e pense, não é só a questão de extração, não é isso. É como eu posso contribuir, como eu posso te ajudar. Sempre volta para você. Nono ponto que eu queria falar é da fragilidade para estrutura robusta. E aqui tem um conceito do Nassim Taleb que se chama antifrágil. O antifrágil é um conceito muito interessante porque é uma super resiliência. Se você olhar, tipo, o que é antifragilidade? É algo que, se eu entendo e aceito corretamente, me transforma em algo mais forte, quase como se fosse uma versão 2.0, uma versão 3.0, onde as dificuldades elas não me quebram. Elas me ensinam alguma coisa e eu saio melhorado nesta versão. Então, aquela história de que o bambu numa ventania forte, ele deita, ele verga, ele se inclina, mas ele não quebra. Uma árvore super grande, imponente, muitas vezes tenta brigar com o vento e acaba sendo derrubada. O bambu não derruba, tá? E a antifragilidade é essa questão de que se eu estou num mundo em mudança constante, eu tenho que aprender a lidar com essas mudanças, porque senão eu vou estar o tempo inteiro estressado, basicamente. Aí você vai ter você vai ver tudo que vai acontecer hoje em dia, aí a pessoa, todo mundo medicado, as pessoas deprimidas, frustradas, ansiedades, agressivas, tem uma série de coisas que estão acontecendo. E se você parar para olhar, é porque não nos ensinaram a lidar corretamente com as mudanças que estão acontecendo. Então é quase que se você vê as mudanças como um ataque, a gente está sendo atacado o tempo inteiro. Agora, se eu vejo como uma oportunidade, eu digo, nossa, nunca foi tão bom viver, né? Tipo, foi a melhor época do mundo. Depende, de novo, do meu foco, depende dos óculos que eu estou usando, de como eu estou encarando o mundo. Então, quando você consegue desenvolver essa antifragilidade, você consegue ter um superpoder também. E a antifragilidade, inclusive, te dá disciplina, te dá resiliência, te dá essa constância de conseguir se manter mesmo em momentos onde você fraqueja, onde você esmorece, onde você se cansa, certo? Porque é normal isso acontecer, mas a gente continua avançando. Às vezes a gente consegue dar 5 passos em velocidade, às vezes a gente só dá 1, às vezes a gente luta para não ir para trás,
certo? Mas pelo menos manteve essa firmeza e teve essa disciplina. E, de novo, controle sobre a tua vida e foco em algum resultado, numa meta que você quer. E ela vai sendo construída. Então, pense nisso. Como que eu posso pegar as mudanças que estão acontecendo, entendê-las como energia que flui e como eu posso pegar essa energia e usar para meu crescimento e para contribuir para o sucesso meu e dos outros. Sempre vai poder te ajudar e vai ser algo positivo. E para terminar, uma recapitulação de tudo é você sair do improviso de resultado para ir para uma visão de sucesso no final. Uma vez a gente estava fazendo um trabalho com uma pessoa e a gente foi no ateliê, no estúdio dele, e ele estava mostrando as esculturas que ele fazia. E ele estava contando para a gente como antes de fazer qualquer escultura, um escultor começa desenhando o que vai fazer. Então tem uma visão clara. Ele disse, você não pega, certo? O martelo e lá não me lembro o nome da ferramenta, né? Tipo aquele que ele fica batendo ali. Você não fica fazendo isso improvisadamente. Você não diz, agora, dependendo de como me inspirar, diz, não, sei exatamente o que eu estou fazendo. Quando perguntaram para Michelangelo como ele tinha feito Davi, e o Davi é fantástico, quando você vai para Florença, vai para Firenze, vai lá na galeria e está lá, e você vai ver, ele é enorme, e perguntaram para ele, como que você conseguiu fazer isso aqui? Ele disse, Davi já estava na pedra, eu tirei tudo que não era Davi. Na verdade, a frase dele foi, Deus colocou Davi na pedra, eu tirei tudo que não era Davi. E muitas vezes, então, quando você está desenhando, está visualizando sucesso, você está tirando coisas também. Você tem que entender isso. Mas você tem que ter uma visão clara do que é para poder tirar o que não é. Se você não sabe o que é de verdade, como que você vai tirar o que não é? Pense nisso. A definição de sucesso é super importante. Eu tenho feito essa pergunta muito em mentorias. Eu estou no final do processo, estamos no final do ano, por exemplo, estamos no final do processo, de um projeto, de alguma coisa, estamos com uma garrafa de champanhe, um copo de champanhe, comemorando alguma coisa. O que estamos comemorando? Pare para pensar. O que estamos comemorando? Essa é a definição de sucesso. E muitas vezes a pessoa vai parar, olhar para cima e não vai saber responder na hora. É importante você ter certeza em relação a isso. Porque toda a movimentação que a gente vai fazer é para conseguir isso. Tá claro que estamos tentando conseguir? Então, quando você começa a trabalhar de maneira mais organizada em relação a visualizar de verdade o que você quer da tua vida, o que você não quer começa a ficar cada vez mais claro também. E são forças, às vezes, opostas. E, às vezes, a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não quer, ou conviver com algumas pessoas que a gente não quer conviver, porque faz parte do jogo e que a gente está construindo alguma coisa que é mais importante, mas, pelo menos, está claro para você. Você tem controle sobre isso, certo? Então, essa questão de visualizar sucesso e saber o que é, quem eu sou, o que eu quero, por que eu quero isto, vai te dar superpoderes, porque é quase como se fosse uma visão, né, no meio do nevoeiro. É um farol iluminando o nevoeiro. E é isso que você muitas vezes precisa. Muitas vezes o que está acontecendo, se você parar para, né, resumir tudo que a gente viu até agora, é que a gente está vivendo no nevoeiro. Mas a gente é que criou o nevoeiro. A gente que aceitou esse nevoeiro. Quando você diz, não, eu vou ter uma atitude proativa em relação a isso, e eu abro, né? Não fico esperando que alguém ilumine. Eu sou a luz, certo? Eu sou essa. Você vai ter uma probabilidade muito maior de sucesso, porque você começa a construir e direcionar a tua energia de maneira correta, focada, organizada. Porque senão fica desorganizado tudo. Você se desenergiza fazendo coisas que, na verdade, estão fora do foco. Tá? Queria terminar comentando muito rapidamente que tem um curso meu chamado Venda Mais com o ChatGPT, onde a gente revisa todos os passos da venda e trabalha todos os passos da venda usando o ChatGPT em cada um deles. O mais legal de usar a ferramenta não são só os resultados, que tem muitas histórias muito legais, tem uma página só com testemunhais, é muito legal. A questão não é essa, a questão é a mudança de atitude, a mudança de postura em relação não só à tecnologia, à ferramenta, mas ao processo de melhoria contínua, de eu como ser humano posso melhorar e isso vai sempre me trazer resultados melhores. Então eu estou crescendo como pessoa e como vendedor, como vendedora ou como líder, porque tem muito gerente que está fazendo o curso também. Nesse processo todo, eu consigo fazer o que o arquiteto está fazendo ao fazer essa construção mental de sucesso. Eu estou pegando as ferramentas disponíveis, eu estou usando as melhores tecnologias e eu estou dizendo, vou usá-las do meu jeito para construir o meu sonho, ok? Quero agradecer você estar aqui comigo hoje aqui no QuantumCast. Deixa um grande abraço, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar e a gente se vê no próximo programa, tá bom? Lembre também que se você quiser
que eu fale sobre esses assuntos com a tua turma de vendas. Vai ser um prazer ir lá na tua empresa ou fazer online. Também fazemos palestra e workshop sobre isso. Grande abraço, obrigado. A gente se vê no próximo Quantum Cast. Lembre, construa o teu sucesso. Não fique esperando. Tchau.